O tema em questão hoje é a psicofobia. Nossos convidados são os psiquiatras Eduardo Birman e Tiago Coronato, os dois que são professores da Faculdade de Medicina de Petrópolis e também membros da Associação Brasileira de Psiquiatria. Muito bem-vindos, obrigada pela participação. Obrigado a você. Vamos começar falando um pouquinho sobre o surgimento desse neologismo, psicofobia, e o que ele engloba, né? Como você falou, é um neologismo, né? Os neologismos servem para que a gente defina um novo conceito, e eles devem ser curtos, porque senão a gente vai acabar se perdendo, né? É mais ou menos como homofobia. Se você pensar, homofobia seria medo do ser humano, mas na verdade todo mundo entende que homofobia é medo, preconceito contra a relação homossexual, contra a relação homoafetiva ou homossexual. Então, psicofobia tem esse mesmo conceito, né? Quer dizer, não é medo do psiquismo. Na verdade, psicofobia significa medo, discriminação, preconceito contra as doenças psiquiátricas, contra os doentes mentais, né? Doutor Tiago, tem aí nesse conceito aí 3 questões, né? Tem o preconceito, tem o estigma, né? Sim, a psiquiatria vem de uma história muito difícil, né, em relação ao que é a doença, ao que é o paciente, como é o tratamento com o paciente, como é a abordagem da família, da sociedade e mesmo dos médicos, né? E a gente vem numa reformulação, né, de conceitos, de entendimento, de tratamento em si, né, numa visão de normalização, né, da mesma forma como a gente tem um paciente com uma doença cardíaca, né, paciente com uma doença do pulmão, uma doença do cérebro, que são vistos pelos profissionais específicos dessas áreas, nós temos o adoecimento também da mente, né? Eu costumo dizer, como existe o hardware, né, num computador, né, que tem a parte das peças, tem o software, né? O psiquiatra é como se fosse o médico que trata do software, né? É preciso entender que nós precisamos cuidar da saúde da mente também, né? E que em alguma fase da vida todo mundo está sujeito a sofrer algum tipo de Sem transtorno, dúvida, né? Qualquer personalidade, qualquer pessoa pode ter um momento onde tem um adoecimento psíquico que não necessariamente é algo que vai durar para a vida inteira. Pode ser, como eu falei, uma fase, uma situação específica, né? E, como o Tiago colocou, é necessário que exista, né, essa abordagem e o entendimento que hoje a psiquiatria já deu saltos na sua maneira de tratar. Dentro da palavra psicofobia também entra aí aí não seria um estigma, porque estigmatizados são os nossos pacientes, mas uma discriminação contra o próprio médico psiquiatra. Vamos falar isso aqui também, né? Porque nós ainda, muitas vezes, somos vistos, né, como médicos que tratam de pessoas loucas, médicos que tratam de pessoas perigosas. Há um medo do Há um psiquiatra, medo né? do psiquiatra. Você vai ao psiquiatra... As pessoas muitas vezes vão por todos os caminhos até chegar ao psiquiatra. Quando chegam, né? Exatamente. Preferem procurar, por exemplo, um neurologista. Exatamente, né? um clínico. Vão excluindo para não chegar lá, né? Até um pai de santo, em primeiro lugar, né? Às vezes tem essa situação, a minha doença é espiritual, entendeu, né? E aí não vai mesmo ao psiquiatra. Então, também tem essa questão com a própria especialidade, por incrível que pareça, até no meio médico. Sim. Né? Existe uma discriminação no próprio meio médico. O professor Romildo Bueno costuma dizer que, muitas vezes, a psiquiatria é como se fosse assim, o lixo da medicina, né? Então, já pesquisou tudo, já viu tudo, ninguém encontrou nada, manda para o psiquiatra, porque deve ser um problema mental, deve ser um problema emocional, que não está se conseguindo resolver. Tudo que assim, a medicina tradicional, as especialidades... As outras especialidades acabam não conseguindo resolver, muitas vezes vai acabar no psiquiatra. A gente acaba sendo visto também como aquele que vai resolver problemas econômicos, como, por exemplo, o uso de drogas. A dependência química é uma doença psiquiátrica, tá? Mas, normalmente, a dependência química acaba começando em situações sociais, em situações econômicas, ela se espalha. A gente tem visto aí já há algum tempo, parou-se de falar um pouco nisso,
mas as cracolândias continuam existindo. E precisam ter outros tratamentos e outras abordagens, exatamente, né? Aí chama-se o psiquiatra para resolver tudo. Como se fosse um extintor de incêndio, né, para acabar com tudo, e isso não ajuda muito, né, na divulgação do que a especialidade hoje em dia tem para fazer, tem como abordagem, etc. Agora, esse estigma ainda é tão forte, né, que as pessoas, quando vão no psiquiatra, têm vergonha de dizer, então não contam para ninguém. E quando tem que levar o atestado para o trabalho, né, o carimbo do médico está lá escrito psiquiatra, e é aquela situação, né, o paciente não quer levar aquele atestado com o carimbo de psiquiatra. Vou contar uma historinha, né? Uma paciente uma vez me pediu em consultório que se eu a encontrasse na rua, que eu não a cumprimentasse, porque ela não queria ser vinculada nem a conhecer um psiquiatra, ainda mais a fazer um tratamento psiquiátrico e ter esse estigma, né, da doença. Foi uma conversa longa com ela depois para tentar tirar esse conceito que ela já trazia, né, um preconceito. Esse preconceito é tão internalizado que o próprio paciente tem. Tem, né, e se manifesta nesses momentos, né? Quer dizer, a primeira frente a ser trabalhada é o próprio paciente, né? Sim. É a questão que a gente está fazendo aqui, né? Quanto mais a gente divulgar, quanto mais a gente informar, né, que a doença psiquiátrica, ela, claro, tem as suas diferenças, da mesma maneira que uma doença cardiovascular é diferente de uma doença gástrica, tá? Óbvio que a doença mental, a doença psiquiátrica é diferente, mas a psiquiatria é uma especialidade médica, né? E como todas as especialidades médicas, nós somos preparados para lidar com essas situações, e o paciente precisa entender que ele tem que chegar o mais rápido possível no especialista. Até hoje, para você ter uma ideia, um paciente com transtorno de pânico leva mais ou menos um ano e meio para chegar na nossa mão. O que você imagina que ele sofre ao longo desse tempo e como isso vai acabando cronificando o quadro dele, que poderia ser resolvido de uma forma mais rápida e ele até se livrar completamente do problema, né? Você tocou aí no ponto, né? Atualmente, no mundo, mas principalmente no Brasil, os quadros ligados à psiquiatria são muito crônicos em função desse tempo, dessa demora para se chegar no profissional, né? No psiquiatra. E aí junta tudo, né? Os outros profissionais médicos que não encaminham logo para o psiquiatra, né? O próprio paciente que tem medo, a família também, a sociedade, quer dizer, tudo isso leva para esse quadro crônico, né? E aí o tratamento fica mais demorado e às vezes mais complicado, né? Acho que principalmente na psicose, né, que é uma intervenção quanto mais breve traz resultados melhores, né? Ou mesmo na depressão, né, que no avançar da depressão a gente tem problemas sérios como, né, a ideação suicida, né? A intervenção breve, né, por um profissional capacitado, que é o psiquiatra, traz resultados mais rápidos e duradouros também, né? E tudo isso, na verdade, tem origem lá atrás, né? Sim. Lá na história, quando os pacientes psiquiátricos eram afastados da sociedade, né? Aí é a questão da discriminação, né? Isso é histórico, né? A gente começa lá atrás, na história, eram os leprosos, que eram colocados fora dos muros da cidade, né? E quando chegavam, né, eles tinham que avisar que eles estavam chegando para poder pegar os alimentos, etc. Então, a sociedade em si, a sociedade em si tem uma tendência, né, a discriminar aquilo que ela teme, a discriminar aquilo que ela desconhece, né? Um dos motivos da campanha da ABP, do Eu Sou Mais, né, é exatamente porque, por exemplo, se você chega, né, numa entrevista de emprego e diz, eu tenho um problema psiquiátrico, tá? Dificilmente você vai ser contratada, né, ou contratado. Isso é uma discriminação. Nós temos hoje em dia um país onde o acesso, né, inclusive através de leis, né, você tem vagas para deficientes físicos, vagas para deficientes auditivos, etc., etc., e o paciente psiquiátrico, ele ainda é discriminado, ele ainda é colocado, né, à parte e acaba não participando desse direito, né, que foi conseguido aí em nível mundial a todas as pessoas que têm algum tipo de deficiência, disfunção ou dificuldade,
né? E o paciente psiquiátrico ainda não tem esses seus direitos tão bem garantidos assim, como outros quadros de deficiência que a gente vê por aí. Tiago, vamos falar um pouquinho desses reflexos da história que a gente traz até hoje, internalizados aí? Sim, se nós pegarmos, por exemplo, né, na Idade Média, quantos pacientes psiquiátricos, quantos indivíduos com transtorno mental foram queimados, por exemplo, né, porque diziam ouvir vozes, né, ou mostravam algum outro tipo de alteração de comportamento, e aquilo era visto como possessão demoníaca. Até hoje a gente traz um pouco disso também, né? Ou, né, um pouco mais recente na história, né, os pacientes segregados dentro de instituições, né, manicômios, né, verdadeiros depósitos onde se colocavam, né, centenas de pessoas, né, eram levados de trem, às vezes, trens lotados de pacientes para serem segregados, né, colocados dentro de muros. Afastados, exatamente. Né? E nas casas também, né, as pessoas que tinham transtorno psiquiátrico eram colocadas no quarto dos fundos, né, afastadas, eram mantidas em segredo, né? Acorrentadas até, muitas vezes, no passado, né? A gente, não tem muito tempo que a gente viu ainda algumas situações como essa. O medo da sociedade em lidar com os transtornos psiquiátricos revela também o não saber lidar com a loucura, digamos assim, né? O medo de reconhecer a loucura em si mesmo tem um pouco... Existe o medo da loucura. Né? Eu acho que é isso que dá, né, essa dificuldade em lidar com esse transtorno. Né? O medo, e se eu, né, tiver o transtorno? Mas eu gosto de uma frase que é: visto de perto ninguém é normal. Caetano Veloso, isso. E é verdade, né? O que nós fazemos no interior das nossas casas, né, dentro dos nossos relacionamentos, né? Qual é o nível de normalidade, o que é o ser normal? Né? Eu acho que esse é um conceito que a gente sempre entra em debates calorosos, né? Claro que nós temos transtornos bem delimitados, né? Temos, né, tratamentos hoje modernos, né? A gente vem num avanço na psicofarmacologia, na abordagem psicoterápica dos pacientes, né? A gente vai falar um pouquinho sobre essa evolução da medicação, que hoje tem bem menos efeitos colaterais do que no passado, né? E as pessoas conseguem retomar suas vidas, né? Totalmente. No próximo bloco, tá? Nós vamos fazer um rápido intervalo em questão, volta em instantes. Até já! Em Questão, oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão, oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre psicofobia. Os nossos convidados são os psiquiatras Eduardo Birman e Tiago Coronato, os dois que são professores da Faculdade de Medicina de Petrópolis e também membros da Associação Brasileira de Psiquiatria. A gente terminou o bloco anterior falando dos medicamentos. Houve uma evolução grande no tratamento dos distúrbios psiquiátricos, né, nas últimas décadas, né? Eu vou deixar um pouquinho o Tiago, porque nós temos um mestre em farmacologia aqui. É minha área de estudo. A área de estudo dele é a farmacologia, vou deixar para ele. Obrigado. Nós avançamos tanto, não que seja ainda da prática, mas a farmacogenética. Existem já estudos, né, que você faz genético do paciente para saber qual o melhor medicamento, qual a melhor dose. Né? Diferente de antigamente, que usávamos doses altíssimas dos medicamentos, hoje são doses mínimas, né, levando a resultados excelentes. Né? É só a dose necessária mesmo, né? Na verdade, você tem que restaurar o estado de normalidade, digamos assim, né? O que o Tiago coloca é a sensibilidade do médico em relação ao seu paciente, o que o seu paciente precisa para responder adequadamente. Tá? Claro que a gente tem uma base, a gente tem uma dose mínima eficaz, e você vai ajustando essa dose de acordo com o seu paciente, com o quadro que ele apresenta. E quanto mais você tem contato, você mais vai aprendendo sobre esse metabolismo que o seu paciente tem. Né? Os estudos genéticos ainda, eu acho que estão muito restritos às universidades. Né? Nós não temos dentro dos laboratórios ainda esses mapeamentos. Em grandes centros é muito caro ainda. Né? Isso é o futuro, né? A gente ter medicamentos específicos para aquele indivíduo. Né? Mas hoje, nossos tratamentos são baseados em protocolos, né, em pesquisa, né, diferente de antigamente, que se impregnavam os pacientes com doses altas. Né? A ideia hoje, justamente, né, tirar o paciente
do manicômio, né, a gente chama os psicofármacos da chave do manicômio, né, nós conseguimos devolver normalidade de vida para os pacientes graças aos tratamentos que nós possuímos hoje. Né. E na maior parte dos casos, os pacientes conseguem retomar a vida normal, né? Suas profissões, sua vida. Sem dúvida. Primeiro, o paciente precisa ter o que a gente chama de psicoeducação. Ele precisa conhecer o problema que ele tem. Né? Como a gente falou num bloco anterior, o próprio paciente tem um preconceito com ele mesmo, né, por ter um problema psiquiátrico. Então, a primeira coisa é a gente quebrar isso com o paciente. Né? Eu costumo dizer no consultório, quando um paciente diz assim, mas eu preciso tomar esse medicamento, eu digo assim, bom, se você fosse um cardiologista e fosse diagnosticado como hipertenso, você ia perguntar para o cardiologista, você ia questionar o cardiologista a prescrição que ele está fazendo? Não, eu falei, por que você questiona, então, se eu fiz um diagnóstico, né? Existe essa coisa de se falar que a psiquiatria não tem evidências, né? É porque se acostumou muito dentro da medicina a se chamar de evidência um exame, uma ressonância, um raio-x, um exame de sangue. Isso é uma evidência, mas isso não é a única evidência. Se os pacientes com esquizofrenia paranoide, tá? Seja aqui no Brasil, seja na Índia, seja no Japão, seja nos Estados Unidos, né? Não importa, né? A maioria deles tem uma alucinação, tem alucinações auditivas, isso é uma evidência de que existe um padrão na doença. Então, isso é uma evidência também. E dizer que a psiquiatria não é baseada em evidências é uma mentira. Tá? Ela pode não ter exames inclusivos para confirmar o seu diagnóstico, mas é como eu falei, né? Um quadro depressivo, ainda que cada paciente tenha que ser individualizado, ele tem características comuns ao longo do mundo inteiro, de todos os lugares, né? Você estava falando aqui da quantidade de pessoas que têm doença mental. 12% exatamente. dos brasileiros, né? Exatamente. 400 milhões de pessoas no mundo. 400 milhões de pessoas no mundo inteiro. 12%, isso na estimativa conservadora da Organização Mundial de Saúde, né? Que é conservadora, exatamente como você falou. E 12% de brasileiros, né? Eu não creio que 5% cheguem ao consultório psiquiátrico para se tratar. Então você vê que a gente ainda tem muita gente. Tem uma outra estimativa que é de cada 10 pessoas com transtornos psiquiátricos, só duas chegam ao psiquiatra para fazer o tratamento adequado. Exatamente. Então, isso tem essa ideia de que os medicamentos da década de 60, quer dizer, os primeiros psicofármacos aparecem no começo da década de 50, os primeiros antidepressivos na década de 60 e tudo mais. E quando a gente tem da década de 90 para cá, então tudo muito novo, né, muito recente, nós temos hoje em dia medicações de segurança muito grande, com um perfil de efeitos colaterais muito baixo, que não causam aquele medo, né? Mas eu vou ficar sedado o dia inteiro? Mas eu vou ficar grogue o dia inteiro? Eu vou conseguir dirigir? Eu vou conseguir trabalhar? Vai conseguir ter uma vida normal, como você falou. Eu tenho vários pacientes com esquizofrenia que nunca viram uma clínica psiquiátrica por dentro, tá? Que estão inseridos no mercado de trabalho, que terminaram a faculdade, entendeu? Que casaram, têm família, entendeu? Por quê? Porque estão tratados adequadamente, né? Não apenas com medicamentos, porque também é uma outra ideia que se tem no psiquiatra, que o psiquiatra é apenas um prescritor, né? Ele simplesmente vai fazer uma receita para você e a pílula da felicidade vai aparecer na sua mão e a vida vai ficar bela. Não é assim, né? Mas a psicoeducação, o encaminhamento à psicoterapia, o trabalhar junto, né, com psicólogos, enfermeiros, nutricionistas, assistentes sociais, isso é fundamental que o psiquiatra hoje em dia tenha essa capacidade de articulação da vida do seu paciente no sentido de ajudá-lo a melhorar, não apenas com a questão medicamentosa. E que bom que avançamos aí na medicação e vamos avançar ainda mais, né? Com certeza. Eu queria falar sobre o medo da dependência também, né? Porque existe aquilo, mas eu vou tomar um remédio controlado. Né? Isso a gente escuta no nosso dia a dia. E o remédio controlado parece que sempre causa dependência para eles, né? Exatamente. Né? É um outro preconceito. A gente não usa mais esse conceito de dependência, né? No DSM-5, que é o manual mais recente, né? É transtorno de uso de determinada substância, mas se o medicamento é utilizado da forma que é prescrita,
a gente entende que isso não é dependência. É usado na quantidade que o médico estabeleceu e no tempo que ele estabeleceu, é para um tratamento específico, por um protocolo, né? Então é um medo também que as pessoas precisam, né, perder. Há muita confusão em torno do transtorno mental, né? Muito pouca clareza. Até por causa dessa ideia, né, que a gente estava falando do remédio controlado. Né? Eu, quando dou aula aqui na faculdade, e os alunos já passaram pela clínica, pela semiologia e tal, eu coloco para eles assim, se vocês compararem hoje em dia, né, um grupo de antidepressivos, como os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, o nível de segurança desse medicamento, comparado, por exemplo, a um hipoglicemiante que vai baixar a tua taxa de açúcar no sangue, não tem comparação, né, Tiago? Né? O efeito no organismo e o risco, né? A segurança do hipoglicemiante comparado com o inibidor seletivo de recaptação de serotonina, não dá para você falar. E, no entanto, você compra, né, insulina injetável na farmácia sem precisar mostrar uma receita. Entendeu? Sem eu citar nomes para as pessoas não aprenderem coisa errada. Né? Medicamentos de compra livre são fatais e muitos dos nossos medicamentos em doses altíssimas não são. São medicamentos seguros. Mas a ideia, por causa de uma história passada dos medicamentos iniciais da psiquiatria, continua de que os medicamentos psiquiátricos são medicamentos muito fortes. Eu costumo dizer assim, eu não consigo entender o que vocês querem dizer com medicamentos muito fortes. O que é um medicamento muito forte? Né? Para mim não existe um medicamento muito forte, para mim existe um medicamento que resolve, que soluciona aquele problema que o paciente apresenta, seja em que área médica for. Então ele não é forte, ele é adequado, né? Mas as pessoas têm a ideia de que o medicamento psiquiátrico é um medicamento limitante, é um medicamento que vai causar dependência química. Tem uma história que você costuma contar que eu acho boa, que fala o que é normal, uma pessoa num estado alterado, fazendo completamente diferente de como ela é, ou ela medicada... Ou ela medicada e fazendo... A vida dela é funcional, a vida dela está absolutamente organizada dentro daquilo que ela entende como organização, que também é uma outra ideia que a gente, nessa campanha de psicofobia, tem que falar para as pessoas, ninguém aqui está querendo controlar a vida de ninguém, muito pelo contrário. Eu quero que você tenha toda a possibilidade de você poder fazer a sua vida como você achar que deve ser feito. Mas para isso você tem que estar funcional, para isso você tem que estar dentro das suas faculdades mentais, até para você exercer suas opiniões, seus valores, entendeu? A estruturação que você quiser dar para a sua vida. Ninguém consegue estruturar nenhum tipo de vida, né, se está sofrendo de uma depressão, se tem episódios psicóticos, entendeu? Como essa pessoa vai organizar a vida dela? A pessoa na doença, né, na depressão não tratada, aí que ela não está no estado normal. Exatamente, né? Entendeu? E ela tem uma vida normal. Se ela estiver bem tratada, ela vai ter uma vida totalmente normal, né? Normal dentro daquele padrão que ela considera normal. Doutor Tiago, eu queria aproveitar também que um outro medo comum é o das pessoas tomarem a medicação e não sentirem mais as coisas, né? Sim. Eu acho que isso também é uma coisa antiga, né? Eu lembro sempre de uma história que eu ouvi num congresso de um professor, né? Que ele era da época dos antigos manicômios, né? E que se utilizava essas dosagens altíssimas de medicamento. E ele conta a história... As pessoas ficavam apáticas em função disso. Exatamente. Né? Então, vendo isso, um paciente começou a colocar o comprimidinho, né, debaixo da língua, não engolir, ele ia até um galinheiro que tinha no fundo do manicômio e começava a jogar os comprimidinhos para as galinhas. E ele falava, doutor, eu vejo que as galinhas ficam estranhas quando tomam esses comprimidos, eu não vou tomar esses comprimidos, né? Não é o que a gente tem hoje, né? Hoje a gente tem o indivíduo podendo se livrar da angústia, podendo se livrar do sofrimento. É importante que as pessoas entendam, né? Existe tratamento. Que as pessoas que estão em casa, né, que se sentem limitadas por conta da dificuldade de sair de casa, por conta de um sentimento de ansiedade muito grande, às vezes levando a sintomas físicos de dor, né, limitando a vida, que existe como sair, né, desse momento, né, lembrar do passado onde não tinha essa sensação, é possível voltar, né, para uma normalidade. Vamos ajudar as pessoas que estão em casa, então, a definir mais ou menos o que é quando o cérebro não está funcionando adequadamente, né? O que é fora do padrão que a pessoa deve prestar atenção para procurar ajuda? Houve uma mudança no padrão de pensamento? O que a pessoa deve observar?
Obviamente que às vezes a própria pessoa não percebe essa mudança. Às vezes quem vai perceber é quem convive, é o familiar, é o cônjuge, o filho, a filha. Bom, o importante é que a pessoa começa a não se sentir bem com ela própria, tá? Na maioria dos quadros. Existem alguns quadros em que a pessoa realmente perde a noção, né, do juízo da realidade, e aí ela não tem a crítica, se ela está ou não está doente. Essa é uma outra dificuldade que a psiquiatria enfrenta, né? Mas a partir do momento, eu sempre foco muito a questão da funcionalidade, tá? A partir do momento em que você percebe que você começa a não conseguir funcionar dentro de um padrão que antes era para você fácil de fazer, então você tem dificuldade para ir ao trabalho, você começa a não ter um bom relacionamento afetivo em casa, você começa a se isolar dos seus grupos sociais, né? Você tem alguma coisa que está começando a mudar na sua vida e que é válido uma avaliação por um psicólogo inicialmente, não precisa necessariamente ser diretamente um psiquiatra, tá? Eu costumo dizer que nós somos médicos. Médicos costumam abordar, fazer avaliações já de pessoas com uma suspeita de doença. Então você pode procurar um psicólogo bem formado, vai saber orientar você se aquilo ali já é algo que você precisa vir a um médico especialista, né, para poder. Mas essa questão da funcionalidade, como você está funcionando, né? Você continua funcionando dentro daquele padrão que você sempre funcionou? Você continua tendo prazer nas coisas que antes você sentia prazer? Ou você perdeu? As coisas não têm mais graça para você? Tanto faz se você for fazer ou não? Então, essa funcionalidade de cada um de nós é que a gente tem que perceber se ela está mudando. Então, Tiago? Eu acho que falando de duas doenças, por exemplo, que tem grande prevalência hoje, né, que é a depressão e a ansiedade, é até o que eu recebo mais no consultório, né? O indivíduo que começa a sentir uma tristeza mais profunda, que começa a chorar, que começa a se sentir com incapacidade de fazer as suas atividades, como o professor Birman falou. Ou que as coisas não têm mais graça mesmo, exatamente, que ele gostava não... Né? Ou no transtorno de ansiedade, com a síndrome do pânico, por exemplo, né, que o indivíduo às vezes passa por vários profissionais da área médica antes de chegar ao psiquiatra, porque ele começa a ter as crises com dor no peito, sensação de medo, de morte iminente, vai várias vezes a uma urgência, é medicado, faz diversos eletros sem nenhum resultado ali que mostre problema cardíaco. É um indivíduo que precisa ser bem visto, chega um momento onde é preciso, né, que os profissionais da área psi, né, o psiquiatra, o psicólogo, façam então ali uma avaliação, né, para o entendimento, né, da complexidade que é aquele indivíduo, né. Existe uma questão individual, existe uma questão social, existe uma questão familiar, é bem mais complexo do que a gente dá um nome, né. A abordagem ela é multiprofissional sempre. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua falando sobre psicofobia. O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre psicofobia. Os nossos convidados são os psiquiatras Eduardo Birman e Tiago Coronato, os dois que são professores da Faculdade de Medicina de Petrópolis e também membros da Associação Brasileira de Psiquiatria. A gente estava conversando no intervalo sobre como o termo foi criado, tudo, né? Exatamente, né? Então, o nosso atual presidente, Dr. Antônio Geraldo, ele conta que estava chegando, se não me engano, no aeroporto de Nova York, e ele vê um outdoor que dizia mais ou menos assim: se você não aborda um paciente que esteja fazendo um tratamento para câncer, né, um paciente oncológico, dizendo para ele, não fica assim, isso não é nada, isso é bobagem, vamos então levantar, o dia está bonito, vamos passear,
e tal, não sei o quê. Não faça isso com uma pessoa que está sentindo depressão porque ela está impossibilitada de poder corresponder a isso. Esse preconceito é que faz muitas vezes a família também não entender o paciente, achar que é um paciente, que na verdade é uma pessoa que está com preguiça, né? Tem que reagir e não entende que precisa mudar a química do cérebro para ela conseguir fazer isso. E é tão subjetivo, né? O que é isso que faz a gente levantar todo dia de manhã, conseguir dar um sorriso, né? Conseguir trabalhar, raciocinar, pensar, manter uma concentração. E todos esses padrões de funcionamento da mente, né, eles podem adoecer e dão essa alteração de comportamento que as pessoas têm tanta dificuldade. É fácil você olhar um braço quebrado, né? Existe uma lesão, vamos colocar um gesso. Mas como olhar, né, para essas alterações de comportamento do dia a dia e entender isso como um adoecimento? É difícil. Você falou uma coisa também fora do ar que eu achei bacana, né? Que comparando com o computador, né, que tem o hardware, né, a parte física e o software, né? A psiquiatria atuaria no software, né? Por isso que não dá para ver, mas está lá fazendo trabalhar, né? Por incrível que pareça, assim, né, psiquiatria, o psiquiatra é o médico da alma, se a gente for analisar a raiz grega da palavra, né? Como é que a gente medica a alma? É uma coisa meio estranha, né? Mas existe, né? A nossa mente, enquanto esse entendimento de alma, né, fazendo o corpo funcionar e o corpo, né, também, de alguma forma, atuando no que é a nossa mente. Então, o nosso remédio chegando lá num receptor dentro do cérebro, alterando ali os neurotransmissores, né, isso a gente chama de neuromodulação, leva um tempo, não é tão rápido, né. Você citou a pílula da felicidade, a fluoxetina, quando foi lançada, ganhou esse slogan, a pílula da felicidade, as pessoas comprando, tentando, né, a ideia de que vou tomar e vou sentir felicidade. Muita gente ficou frustrada ao entender que não era dessa maneira, né. Dr. Birman, essa questão, né, que a gente estava falando do hardware e do software, né? Sim. É bom a gente até explicar como se dá a doença psiquiátrica, né, a doença mental, que na verdade é uma doença como outra qualquer, que é um desequilíbrio, né? Na verdade, hoje em dia é amplamente aceito na psiquiatria que a gente não tem uma causa, uma etiologia única. Claramente a gente sabe que a doença psiquiátrica, ela é o que a gente chama de multifatorial. Eu tenho a questão genética, né, que a gente vai colher, como qualquer médico, tem que fazer anamnese, tem que fazer exame, tem que fazer semiologia, tem que saber perguntar. Então tem a história familiar, né? Então se você já tem, né? E aí tem duas questões, né, na genética, não necessariamente só a hereditária, né? Sim. Tem a genética da questão do gene que veio mais vulnerável, né? Exatamente, assim. A vulnerabilidade biológica, mas que você vai identificar na história familiar. Você já tem uma avó que teve depressão, uma tia, parente de primeiro grau, a gente dá preferência a observar bem essa árvore genealógica, principalmente de primeiro grau, então você tem que ter a vulnerabilidade biológica. Você tem os fatores ambientais, né? Se você vai enfrentar, por exemplo, como a gente teve aqui em 2011, né? Aquela enchente do Vale do Cuiabá, que muitas pessoas perderam família, emprego, casa, uma série de coisas. Você tem os fatores psicológicos, perda de um ente querido, né? Separação conjugal, né? Bullying, né? A criança que passa a primeira infância inteira sofrendo bullying, entra na adolescência sofrendo bullying, entendeu? Isso vai provocando, isso que o Tiago estava falando, né? Dos remédios que vão para nos neuroreceptores e fazem neuromodulação. Hoje em dia a gente conhece a questão da neuroplasticidade. Exato. Entendeu? Aonde o meio externo, tá, que você está vivendo, as situações emocionais que você está vivendo, vão modificando a sua estrutura de conexões, né, de mapas neuronais. Então, ou seja, a gente efetivamente pode modificar, né, os nossos padrões de mapas neuronais, né, por causa de mudanças do nosso comportamento no dia a dia. Ou seja, não é apenas nem com medicamento, né, não é só o medicamento que faz a neuromodulação. Às vezes você modificar um hábito, modificar a sua maneira de comer, modificar o seu horário de sono, vai modificar as suas conexões neuronais e, consequentemente, você vai ter uma saúde mental. Você vai ter uma melhora da sua saúde mental. E o sono é muito importante, né, doutor?
Nossa, é fundamental. Né? As pessoas não levam muito a sério, né? Muitas vezes acabam fazendo, quer ver um filme, quer ler um livro, quer fazer mais atividades para se sentir mais produtivo e aí... Desde a saúde psíquica a parte hormonal, né? Essa questão, né, de luz e a falta da luminosidade, isso atua no cortisol do nosso corpo, por exemplo, aumentando o nosso fator de estresse, que vai piorar as nossas doenças também de ansiedade e depressão. Né? Mesmo uma coisa que você está falando da genética, né? E de fatores externos. Né? O uso de substâncias psicoativas, as drogas, por exemplo, né? Ou citar a cocaína, né? Ela pode chegar a desencadear uma doença, né, dentro da psiquiatria, que ficaria, de repente, adormecida uma vida inteira, e o indivíduo, por ter usado aquela substância, vem a desencadear um transtorno psicótico, como, por exemplo, a esquizofrenia. Né? Então, lembrar da importância, né, de não utilizar drogas, porque ela pode desencadear coisas que ficariam adormecidas por toda uma vida. Vamos falar mais um pouquinho sobre preconceito, né? Na verdade, há uma crença de que pessoas com transtornos mentais são violentas, né? O que também não é verdade, né? Nem um pouco. Nem um pouco. Na verdade, se você for puxar uma estatística, existe muita violência contra quem tem transtorno mental. Né? O que ocorre é que, por exemplo, para ficar mais fácil, né, do telespectador entender, se você tem um paciente que perdeu o juízo da realidade, está com um quadro paranoide, tendo um delírio persecutório, e você confronta ele, tentando mostrar para ele que aquilo ali não existe, tá? Ele inclui você dentro desse delírio, exatamente porque você está se contrapondo a ele, e quem acha que está sendo perseguido, tá? Se sente acuado, vai se defender. Então a pessoa não necessariamente é violenta a priori, mas ela pode ficar violenta porque, na verdade, ela está agindo em defesa própria. Primeira coisa. Né? Segunda coisa, o número de violência que a gente vê hoje em dia por aí não é perpetrado por pessoas com doenças mentais. Né? Então nós vivemos hoje em dia numa sociedade altamente violenta, né? Onde, graças a Deus, a maioria não tem doença mental, e então a violência não está diretamente ligada à doença mental ou não. Mas essa ideia vem também de um passado da psiquiatria, tá? Onde, ao não existir tratamentos adequados, você tinha pessoas, né, que tinham comportamentos que assustavam todo mundo. Né? Mas isso também é um mito, de que todo paciente psiquiátrico é um paciente capaz de cometer um ato violento a qualquer momento. Eu reforço isso, né? Crimes hediondos, assassinatos e agressão física, estatisticamente, são mais cometidas por indivíduos ditos normais do que por indivíduos com transtorno mental. Isso é muito importante de ser dito. Embora na existe mídia... o medo. Muitas vezes, até na ficção, em novelas, a doença psiquiátrica seja tratada de forma errônea, né? Da Ibope. Colocar o indivíduo, né, ouvindo vozes, se contorcendo, gritando. Né? Infelizmente, isso é usado para chamar atenção. Né? E não da forma adequada, né? E muitas vezes acaba aumentando o preconceito, aumentando essa sensação de medo, né? É o que a gente estava falando no início do programa, né? Quer dizer, na verdade, aí é a estigmatização, é a discriminação, né? É o medo que algo aconteça e que esteja fora do controle. Eu costumo falar muito isso, né? Que no Ocidente, no Oriente não é tanto assim, mas a nossa educação no Ocidente é que a gente é capaz de controlar tudo. E eu costumo dizer que a nossa mente é que nos controla. Essa ideia de que a gente consegue controlar a nossa mente é uma ideia que tem que mudar, porque a gente não consegue controlar, a gente consegue, no máximo, controlar aquilo que a gente é consciente do que está acontecendo, né? Mas a nossa mente, na verdade, é muito mais do que apenas o que a gente está consciente que está acontecendo. Né? Então, essa necessidade que o ser humano tem de controlar a sua vida, tá? Também ajuda muito no preconceito contra a doença psiquiátrica.
tanto de tê-la, porque isso pode significar que eu vou perder o controle sobre mim mesmo, tá? Quando de estar lidando com alguém que tem a doença mental, porque você não sabe se ele tem o controle sobre ele mesmo, né? Então... E daí a importância dessa campanha contra a psicofobia, né? Que é para trazer luz para essas coisas que ficaram sempre tão escondidinhas ali nas sombras, né? E mostrar que é normal, você pode ter uma doença psiquiátrica e se tratar adequadamente, levar a sua vida... Eu acho que o grande mote dessa campanha da Associação Brasileira de Psiquiatria é essa questão do eu sou mais do que uma doença psiquiátrica, porque ainda tem isso, né? A pessoa acaba estigmatizada e rotulada como sendo um depressivo, sendo um paciente de transtorno, sendo uma pessoa com transtorno. Não, ela tem um transtorno de pânico. Ela é mãe, ela é profissional, ela tem uma vida inteira, ela não é a doença. Isso é uma outra coisa que também sempre se rotulou o paciente psiquiátrico. Eu costumo dizer em sala de aula, né, que receber um diagnóstico psiquiátrico, ninguém mais examina. O paciente não tem mais pulmão, não tem mais coração, não tem mais intestino. Tudo que ele sente é por causa do problema psiquiátrico dele. E muitas vezes os pacientes psiquiátricos são muito mal atendidos ou não atendidos na parte clínica geral porque são pacientes psiquiátricos, né? Porque, graças a Deus, isso está mudando bastante, mas alguns especialistas médicos têm medo de se aproximar de um paciente psiquiátrico e, consequentemente, não examinam como deveriam examinar, como examinam outros pacientes que não têm doença psiquiátrica, né? Isso eu acho que esse eu sou muito mais do que uma doença psiquiátrica. Eu sou muito mais do que ter uma doença, tá? Do que ser um depressivo. Eu sou muito mais do que ser um ansioso. Eu sou uma pessoa inteira. Eu tenho uma depressão, nós estamos aí com algumas pessoas, todas elas voluntariamente, né? Nós já tivemos postagens aí no Facebook da Monique Evans, nós já tivemos postagem do Roger, do Traje a Rigor, de algumas jornalistas. Então, mostrando que a vida delas está aí, né? Todo mundo conhece a vida dessas pessoas, essas pessoas produzem, essas pessoas trabalham e têm um transtorno psiquiátrico. Então, nós somos mais do que um transtorno psiquiátrico. Todo mundo quem tem um transtorno psiquiátrico é muito mais do que apenas a sua doença psiquiátrica. E é bom quando as personalidades, os artistas também aderem à campanha pela questão de trazer a público que, eu estou aqui realizando o meu papel, fazendo o meu trabalho. Exatamente. Né? A minha vida é normal, porque eu me trato, porque eu me cuido. E aí a gente volta para aquela questão do Chico Anísio, que deu a ideia de criar a palavra, né? Essa é uma história que a gente conhece também através do nosso presidente, de outras pessoas que lidaram muito com o Chico Anísio, que foi uma pessoa que apoiou muito essa ideia. O Chico Anísio que sofria de depressão. Sim, e que mesmo assim era a pessoa que era maravilhosa, mais de 20 anos, né? Entendeu, né? Uma pessoa, um artista que a gente não precisa dizer quem era Chico Anísio, né? Todo mundo sabe quem era o Chico Anísio. E não perdeu em nada em criatividade. Eu me lembro muito bem de uma entrevista que ele deu, né, num congresso para gente, que foi passado num congresso, e que ele colocava assim: você precisa de uma palavra, né, para poder atingir o público, né? Ninguém vai comprar um carro usado, a gente compra um seminovo. Entendeu? Então, se vocês pararem de falar, né, contra o estigma da doença mental e passarem a criar uma nova palavra, vocês vão atingir muito mais gente. E daí começou a ideia, surgiu, ele foi um dos grandes contribuidores para que a gente chegue, para que a diretoria atual da Associação Brasileira de Psiquiatria chegasse nesse neologismo, que é a psicofobia, né? Eu acho muito interessante isso, né? Ninguém compra um carro de segunda mão, a gente compra um seminovo. É muito diferente, né, quando se coloca isso, seminovo.
Não estou comprando um carro usado, é um seminovo. Doutor Tiago, tem essa questão também, né, na abordagem que você vê o paciente ali pela primeira vez, ou nas primeiras vezes, você tem esse cuidado de mostrar para eles que nada mais é do que uma doença como outra qualquer, né, que só precisa ter o cuidado, fazer o tratamento, levar a sério o tratamento, né? Essa questão dos artistas, né, isso... com a identificação, né, o indivíduo vendo alguém que ele admira, né, nossa, ele também tem um transtorno, nossa, mas ele também toma um remédio, e ele consegue estar ali falando, né, de forma tão normal, e dentro do consultório, né, é um trabalho a cada momento ali, né, de tentar tirar o estigma, né, de normalizar o indivíduo, de mostrar que aquilo dali é uma doença como outra qualquer, né. Que até o professor Birman falou, eu tenho hipertensão, eu sou de fato hipertenso, né? Eu brinco, eu tenho todo dia que tomar meu remédio, se eu não tomar minha pressão sobe, você tem que tomar o seu remédio também, senão, né, acaba descompensando. Eu faço uma campanha também, Birman, dentro da universidade, né, porque psiquiatra está em extinção. A escolha dentro da universidade geralmente é por outras cadeiras, né, como a cardiologia, a cirurgia, né? Então eu peço, já que esse é um canal universitário também, né, que os alunos, né, que gostem dessa área, né, que se interessem, que escolham, que façam. Né? Tem muita gente muito gratificante, né? Tem muita gente precisando. Nós precisamos muito de mais psiquiatras, sem dúvida. É uma multidão aí precisando de assistência adequada. E aí daria um outro programa a gente falando sobre a assistência que na rede pública ainda está muito aquém, né? Com certeza. Tá certo, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a participação do doutor Eduardo Birman e do doutor Tiago Coronato. Eu que agradeço. E a gente tem um encontro marcado no Próxima Questão. Espero você. Até lá.